Pronto, acho que já está gravando. Então vamos lá. Essa é uma continuação da aula passada, então nós vamos falar um pouquinho a respeito de nomeação. O que é nomear alguma coisa? Quando você precisa localizar alguém, como é que vocês fazem para localizar uma pessoa? Ah, eu quero falar com fulano. Quero falar com ciclano. Ah, liga para o fulano para mim. Ah, manda um zap para tal pessoa. Ou liga para esse número. Então é uma forma de identificação. Como é que você identifica uma pessoa? Você normalmente faz pelo nome, né? Você não vai falar assim, ó, liga para aquele cara que é comprido, alto. Até se você passar as características, o cara falar, mas quem que é? O João? Até para você ligar, você vai precisar saber quem que é. Então, existe alguma forma de nomeação. Tudo bem? Então, o que é a nomeação, então, na verdade? É uma forma de você localizar algum objeto. Tudo bem? Da mesma forma, quando você tem a internet, você precisa de fazer alguma forma de localizar esses componentes. Você pode localizar de duas formas. Ou através de um número, então o IP 192.168.0.1, por exemplo. É um IP inválido, mas vamos colocar ele de exemplo. Você tem um IP que é inválido, então você quer localizar uma máquina, ele tem um endereço de IP. Ou eu tenho um nome. Exemplo. Todo mundo aqui já acessou a internet. Então, ó, você quer acessar a Intel. Como é que você vai para acessar a Intel? www.intel.com. Quero acessar o Google. www.google.com ou google.com.br. Quero acessar Americanas. www.americanas.com.br. E assim por diante. Então, tem um nome ali, ó. Tem uma estrutura que você faz, que você utiliza para poder funcionar a sua internet, para você localizar. Ninguém aqui fica decorando IP do Google, IP do Magazine Luiza, IP do Mercado Livre, ou tem. Quando você quer acessar o Mercado Livre, por exemplo, você vai lá e coloca o IP. Ah, eu quero abrir a página do Google, coloco lá 8.8.8.8.8, que não é essa, aliás, porque isso tem o DNS. Repararam? Então ninguém aqui decora o número. É a mesma coisa, por exemplo, casa. Ah, como é que você localiza uma casa numa cidade? Você normalmente tem o endereço, nome da rua e o número. Só que para a prefeitura, ela tem o número de matrícula. Então existe um número que você é identificado lá dentro. Tudo bem? Lote tal, do bairro tal. Só que a gente nem faz isso. Quem que vai passar isso? Quem que passa na prefeitura e fala assim, ó, eu moro no lote 54 do bairro X. Ou na matrícula número 3.200. Entenderam? Então tem que ter alguma forma de encontrar as coisas lá dentro. Às vezes tem mais de um número ou mais de um tipo de identificação sendo utilizada. A prefeitura utiliza um, você utiliza outra. Tudo bem? O correio utiliza outra, sei lá, alguma coisa assim. Então isso são nomeações. Ficou claro o que é nomeação? Sim. Então, o que a gente vai ver então? Essa parte, toda a parte de nomeação, nomeação simples, nomeação estruturada e nomeação baseada em atributo. Então, tudo que a gente vai falar como nome aqui é um nome para você referenciar uma determinada entidade ou um objeto. Então, toda vez que você precisa identificar um computador, um serviço na internet, você tem que ter um nome, tudo bem? De preferência que seja um nome fácil do cara descobrir. É muito melhor um nome do que um número IP, ok? E as entidades? As entidades são as corporações, são as empresas. Por exemplo, quando você vai lá e fala assim, Americanas, que mais? Google, Magazine Luiza, Celaria Vale, etc. Quando eu vou colocando esses nomes, essas daí são entidades, tudo bem? E elas normalmente têm um endereço, tem um site. Eles compram um domínio, registram um domínio. E esse domínio geralmente é
www, a gente vai ver o que é esse www, ponto, o nome do domínio que ele registrou, que geralmente é o nome da empresa dele. Por exemplo, se é Americanas, então ele chama Americanas. Se é Lava Rápido do Carlinho, é Lava Rápido do Carlinho, etc. .com, .br, se é comercial. Se é uma organização, sei lá, governamental, gov.br. Então ela tem uma finalização. A gente vai ver o que significa isso daí. Tudo bem? Portanto, então, o endereço pode ser utilizado como uma maneira de nomear ou identificar uma entidade. Então, você associa aquele endereço a uma determinada empresa. Então, quando eu falar aqui www.casasbahia.com.br, acho que é Via qualquer coisa o nome da empresa. A empresa em si não é nem Casas Bahia mais. Tem um conglomerado, tem a B2 Commerce, mas não é da Casas Bahia, é da Americanas. Americanas, por exemplo, não é Americanas, é B2 Commerce. Ela que é a dona. A nome fantasia é Americanas. Tudo bem? Identificadores. São cadeias aleatórias de bits com as seguintes propriedades. Esse identificador ele vai poder referenciar no máximo uma única entidade, então eu não posso ter um número que direciona dois sites distintos. Não posso ter uma coisa dessa. Tudo bem? Cada entidade é referenciada por no máximo um identificador. Então, por exemplo, Americanas, o site vai ser www.americanas.com.br. Não dá para ter uns 10 sites diferentes. Não... Até você pode colocar e redirecionar. Tudo bem? Mas vai ser nomes diferentes. Ok? Mas não dá para ter o mesmo nome. E geralmente essa referência nunca é reutilizada. A não ser que você abra uma empresa que tem o mesmo nome. Tipo, eu vou abrir Americanas, Americanas deixou lá, eu vou lá e pego esse nome e coloco na minha empresa. Tudo bem? Mas isso é muito difícil hoje em dia. As empresas compram e mantêm esse nome. Por quê? Porque ela é a identidade visual da empresa nos dias atuais. Se você pensa hoje, ainda mais hoje na época de pandemia, para você identificar uma empresa, como é que você faz? Como é que é o jeito mais fácil de identificar uma empresa hoje? Pelo nome, não é isso? Então, o site passou hoje a ter um valor agregado à empresa. Se você pensar numa empresa hoje de vendas, qualquer empresa de vendas, a internet passou extremamente importante nesses últimos anos. E agora, mais ainda, porque se a pessoa não consegue ir lá fazer a compra fisicamente na empresa, ela faz a compra via site. E o site se tornou uma ferramenta. Muitas delas, a maior parte das vendas hoje não é venda física. Tudo bem? É vendas pela internet. Várias empresas eram resistentes a isso. A própria Casas Bahia, ela demorou muitos anos para ter um site. Ela não fazia vendas. Você ia lá e era questionado a respeito disso, ela falava que ela tinha começado assim, de venda, de parcelamento, e era assim que ela ia ser. Só que ela chegou num ponto que ou ela abria ou ela morria. Ou ela ia fazer essa mudança, né? Ou ela ia falir. Existe o consumidor que prefere ainda na loja ter o contato com o objeto? Sim, existe. E ainda, mesmo aquele que compra pela internet, muitas vezes ele quer ver o produto antes de comprar. Então, muitas dessas lojas, por exemplo, você pega, vou dar um exemplo para vocês, Magazine Luiza. Não, eu estou fazendo uma análise aqui geral, pessoal, então não me interessa, não estou fazendo propaganda de nenhuma delas. Tudo bem? Eu só estou fazendo uma análise. Você pega, por exemplo, Magazine Luiza. O que acontece com ela? Hoje, a maior parte das vendas do Magazine Luiza não é mais pela loja física, é pelo site. Então, o site dela está extremamente forte. Ela vende muito pelo site. Aí você fala, pô, se ela vende muito pelo site, por que ela não fecha as lojas? Primeiro, porque ela tem lucro, senão não estaria aberto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, porque o cliente dela acaba indo na loja
Ele olha a mercadoria, muitas vezes isso daí acontece. Ele olha e fala, eu estou interessado na televisão. Só que eu não sei se a televisão é boa ou não. Uma foto na internet não dá para você saber se a televisão é boa. Como é que você sabe que aquela imagem te agrada? Se o tamanho dela é o que você esperava. Se as funcionalidades são como você queria. Não tem jeito. Isso daí a única coisa que tem é você ir lá experimentar. Bem, você tem que ir na loja, sentar na frente. Ah, entendi. Como é que você compra, por exemplo, um sofá, uma cama sem experimentar? Ah, eu vou comprar uma cama. Beleza. Você nunca viu a cama, você comprou. Aí chega lá, o colchão é duro que é o cão. Não dá. Bem, então você tem que ter uma loja física. Mesmo que o cara vai comprar pela internet, ele tem que ir lá, olhar, sentir, ver, se interessar, falar, legal, anota para mim. Vocês já viram isso daí? O cara vai na loja, olha, fala assim, anota para mim o código desse produto. Aí o cara deixa anotado, aí ele vai lá na internet e vai pesquisar, deixa eu ver como é que é. Aí se na internet está mais barato, o que ele faz? Ele compra na internet. Isso é um fato. Lógico, tem gente que prefere ainda, pessoal mais antigo, mas que não está acostumado com internet, ou às vezes não tem internet, acaba precisando da loja física, então por isso que ela vai viver por muito tempo. Tem gente que não gosta de comprar pela internet, não se sente seguro, então vai precisar ainda ter a loja física, etc. Tudo bem? Mas, enfim, esse identificador, por exemplo, Casas Bahia, Magazine Luiza, então esse www.magazineluiza.com.br, ela tem um valor agregado muito alto. Você já imaginou quanto que a Magazine Luiza pagaria se ela não tivesse mais o direito a usar esse nome? Se, por exemplo, eu tivesse comprado e ela não soubesse, se o registro fosse meu direito, e agora do nada eu falava assim, não, agora eu quero exigir o direito, o site vai ser meu. Quanto que você acha que ela ia pagar para poder ter o direito a esse site? Vocês já pensaram nisso? Barato não ia ser, né? Não. Porque é todo um marketing que tem em cima, facilidade do cara localizar. Por exemplo, tudo bem, eu crio um outro então. Eu vou criar Magazine Luiza Oficial. Você acha que alguém que está procurando Magazine Luiza vai saber que tem que colocar oficial no final? Seja sincero, quando vocês vão procurar alguma coisa, você vai lembrar de ter que colocar oficial na frente, até que se colocar o cara fala, isso daqui deve ser cópia, não é original. Não é assim? Normalmente hoje tem aplicativo, né? Essas lojas. Então, esse pessoal que não entende muito, normalmente eles já vão no Google ou na Play Store e já baixa o aplicativo. Que é a propaganda que eles fazem, né? É a Magazine, Americanas, todos eles. Para baixar o Exato. Mas é aplicativo. sempre o nome da empresa, né? O identificador é o nome da empresa. Aí agora a parte do site, para quem usa web, se troca o nome, a pessoa vai ter que pesquisar no Google, eu acho. É uma É, alternativa. Para não ficar tentando, né? Não exato. conseguiu da Mas primeira o problema é vez. que muita gente esquece disso daí, né? E tá acostumado. E outra, tem gente que. Eu tenho medo de acessar um site quando o nome não é o nome da empresa. Tem alguma coisa a mais no site. Você não tem? Você fica meio desconfiado, né? É. É Pega um igual Santander, vai acessar um banco. Então, Aí tem lá, fizeram, Santander Oficial. Você acessa esse site para fazer a transferência de dinheiro, passar o número da sua senha? fizeram isso com o Banco do Brasil. Não sei se você ficou sabendo lá. O pessoal criou a cópia da página e, tipo, geralmente você vai no Google, não vai digitar o URL lá, tipo, Banco do Brasil, ponto, igual você tá falando, né? Aham. Vai no Google, Banco do Brasil e aperta o Enter lá, o primeiro link que aparece, você aperta. Geralmente o pessoal faz isso. E aí eles criaram um domínio lá, que, tipo, o domínio do Banco do Brasil é Banco do Brasil. E eles colocaram lá www.bb.com.br. E aí era a cópia do site certinho. Aí você ia logar, falava lá, endereço temporariamente fora de serviço, estamos trabalhando para isso. Só que você já logou com seu usuário e senha, aí o pessoal clonou bastante conta lá. Acho que deve ser outro, Gabriel. Porque o BB é do Banco do Brasil. Não, era o link era BB mesmo, eu lembro. Sim, Porque então, o aconteceu BB isso é lá do na, Banco na, do Brasil. na empresa.
Devia ser outro nome, tipo, a letra devia ser outra coisa, mas o BB é oficial do Banco do Brasil. Que é o Então é o oficial. contrário. Criaram, tipo, Banco do Brasil, ponto, algum É, bagulho, deve entendeu? ser. Mas aí eu lembro porque o pessoal da empresa, na época, quando tava trabalhando em outra empresa, falou, eu tô tentando acessar o banco aqui e tal. Aí quando eu fui ver, a URL era diferente, aí eu pesquisei, aí eu vi lá. E aparecia ainda como patrocinado, para aparecer o primeiro link lá ainda. Aqueles anúncios. Nossa, é bravo, hein? Então, esse tipo de coisa que não pode acontecer e acontece. Infelizmente acontece. Nós estamos na internet e tem gente doida para poder ganhar um dinheirinho extra, né? Explorando alguém, roubando de alguém. Então, vamos ver como é que funciona isso daí, então, num sistema distribuído. Só para dar um spoiler, o DNS, que é esse cara que fornece esse nome que vocês veem, ele é um sistema distribuído, tudo bem? Então, por exemplo, identificadores que representam alguma coisa. Por exemplo, o endereço de internet. Ele é um identificador para uma máquina, né? Para um endereço, para um sistema, para uma entidade. Ok? Se a gente olhar aqui, é muito mais fácil você saber aqui, por exemplo, www.nesp.br, do que você ter um site lá. Eu vou ter um site www ou coyote.unesp.chile. Não é vou escrevendo qualquer coisa lá que vai aparecer. Ela tem uma sequência, uma ordem ali de como fazer isso daí, para tornar o nome amigável, um nome fácil de o pessoal usar. Bem, para isso é feito um sistema de nomeação, tudo bem? Normalmente essa tabela de nomeação ela é composta de nome e o endereço que é colocado. Você tem essa tabela dentro do seu computador. É um arquivo chamado hosts. Todo mundo sabia que existia esse arquivo? Lá no 32 e tal. Hã? É lá no Windows 32, sei lá. É, System 32, não foi? dentro do seu Windows, Ah, sim. se Normalmente você lá, lá dentro, quando a gente tem quer um trocar um arquivo site, chamado não é? hosts. Você vem aqui, ó. Tem um arquivo chamado host. Não tem extensão nenhuma, só host. Deixa ele procurar aqui, vai demorar 2 horas, mas ele acha lá o host. Aqui tem 500 páginas web. App só. Hostname, não, é o aplicativo. Tem um arquivo. Hosts, tá aqui, ó. Deixa eu tentar abrir ele com alguma coisa. Abrir com. Vou colocar o bloco de notas. Tudo bem? Então eu vou abrir um arquivo chamado hosts. Aí, é esse arquivo aqui, ó. O que tem nesse arquivo? Ele sempre vai ter um IP e o nome da máquina. O IP e o nome da máquina. Tudo bem? Se eu vier aqui e colocar, pensa num IP qualquer aí. Vamos imaginar que o IP sei lá, da Google, não é esse, mas vamos colocar só de exemplo aqui. 8.8.8.8. Fosse esse daqui. Tudo bem? Aí, quando colocar esse IP, ele vai para onde? www.google.com.br. Vamos imaginar que fosse esse site que você digita. Se você vier aqui, ó, e alterar esse IP aqui, ele vai para outro site. O cara vai digitar Google, vai aparecer outra página web. Se eu colocar aqui, ó, 2.3.5.7 e deixar assim, ó, desse jeito,
O que ele vai fazer? Quando o cara digitar Google no navegador dele, que endereço que ele vai ir? Vai para esse endereço aqui, ó. Ficou claro? Sim. Aí dá para bloquear anúncios, não dá? Alguma coisa assim, se bloquear, tipo, direto do servidor do anúncio que vem anúncio. Você consegue, por exemplo, porque normalmente o pessoal não sabe que tem que colocar o IP. Principalmente que o pessoal não decora o IP de nada. Então, o que que ele faz? Se você tem uma lista de sites que você não quer que seu funcionário fique entrando, você pode colocar nessa lista do host aqui. Aí, conforme ele vai entrando, o que que vai acontecendo? Ele vai sendo redirecionado para a próxima página. Geralmente a gente faz isso, tipo, quando é escola, Playboy, esses sites assim, sex, alguma coisa assim, uma blacklist, a gente coloca tudo redirecionando para uma página. Aí você cria uma página lá, página proibida, volte a estudar. Você já foi monitorado. Puta, o cara, a molecada leva um susto do cão. Ele entra na página, aparece lá que ele está sendo monitorado, página proibida, foi notificada a diretoria, a molecadinha pira. Tudo bem? E é um jeito simples de fazer. Então, essa é a primeira forma que o computador usa para localizar um site. Não é a mais segura, por quê? Porque é um arquivo que você pode editar. Mas mesmo assim, ó, muita gente nem sabe que ele existe, não sabe onde ele fica. E para editar ele, como ele está como arquivo de sistema, você tem que copiar fora, editar e sobrepor o arquivo de sistema. Você não consegue. Se eu tentar salvar aqui, mesmo com o administrador, e clicar no salvar, ele não deixa salvar. Entenderam? Sim. Alguma dúvida? Ficou claro o que é esse par aqui, ó? Quando eu falar uma tabela de pares, o IP, o endereço, IP, endereço. Tá, beleza. Eu vou apagar aqui porque não tenho, vou fechar sem salvar. Então pronto, vocês acabam de ser apresentado ao hosts, né? A tabela de hosts lá dentro. Aqui tem um exemplo. Ah, não. Vou mexer com isso aí. Qual é o problema? Imagina a gente faça, vou fazer isso então num servidor e ele vai ficar lá dentro. Imagine uma grande rede acessando uma única tabela, os problemas que você teria se eu fizer isso daí. O cara vai lá e troca esse arquivo. Se eu tenho esse arquivo em todas as máquinas, né? Já imaginou você pegar e ter que trocar um IP? Agora eu quero colocar esse novo IP. Você tem 100 máquinas. Você vai ter que acessar 100 arquivos host e alterar cada um deles. Você já imaginou o trabalhão para fazer isso? Você ficar substituindo arquivo dentro de uma rede com 100 máquinas, com 1000 máquinas. Então isso complica bastante, né? Fora que, e atualização? E se eu esquecer de atualizar uma das máquinas? Será que lá vai ter acesso, as outras não? Notaram o problema? Então, essa nomeação, essa estrutura Mas simples... pode nesse falar. caso, esses arquivos podem ser distribuídos por... se tiver em domínio, né? Sim, você pode fazer um script e rodar o script dentro do domínio e ele fazer a atualização. Só que isso não garante que o cara não vai lá e não altere depois. Se ele tiver uma senha de administrador também, ele pode ir na máquina e alterar. Uhum. Entendeu? Aí te quebra a regra. Entendi. Então, isso que complica. Mas essa utilização hoje ainda é muito, assim, atualmente ela é utilizada, essa edição de arquivo de host? Alguns casos, sim. Em redes pequenas, que o cara não quer perder tempo de ficar fazendo DNS, ficar instalando um Fire ou alguma coisa assim, o cara vai lá no host, 90% do pessoal não sabe nem que existe esse arquivo. Mais de 90%.
90% do pessoal da informática não sabe que existe. Quanto mais o usuário comum. O usuário comum nem passa pela cabeça que existe esse arquivo. Lá na empresa a gente tem algumas horas que a gente usa. Tipo, quando a gente dá um deploy no normal para em produção, aí não precisa ir lá. Mas quando a gente dá um deploy para fazer teste, aí vai para outro site. Aí o pessoal vai lá, comenta algumas, descomenta, né, que normalmente está já pronto. Aí coloca os links certos. Aí se você entra no site, e se parece que está no site real, só que você está em outro, só para teste. Aí a gente usa isso, mas é poucas vezes. Ainda usa. Eu, às vezes, quem gosta aí de instalar, às vezes, uns programinha meio piratex, que não pode fazer atualização, né? Senão ele detecta que é pirata. Então aí o pessoal altera naquele arquivo de host. Aí o cara vai lá no arquivo de host e mete lá o site. Ah, o update do Adobe, o cara coloca a placa local. Então, a hora que ele for procurar a atualização lá no site da Adobe, ele vai para a placa local e não acha nada. Tudo bem? Então, ainda usa para algumas coisas. Bem, mesmo que forem legal, o pessoal ainda acaba usando. Eu, particularmente, você viu ali, o meu não tem nada. Então, a pessoa escolhe aí, cada um faz, mas eu falo que eu já vi. Tudo bem? Tem roteador Wi-Fi que tem esse tipo de função, né? Você coloca o nome do site e redireciona para outro lugar. Ou nem É abre lá. exatamente o arquivo host que tem lá dentro. Ah, sim. Então, se você for ver o que tem lá dentro, é um arquivo host. Só que qual é a vantagem? Como todo mundo passa por ele, então você precisa colocar num lugar só. Entendeu? Mas internamente, como é que ele trabalha isso? É um arquivo de host. É uma nomeação simples. Entenderam? Sim. Então, identificadores são convenientes para representar entidades com inclusividade. Não contém sequer uma informação sobre o local do ponto de acesso da entidade associada. Quando você entra lá na www.magazinenoisa.com.br, você não sabe onde que é esse Magazine Luiza. Não está escrito qual é a cidade, o endereço de onde está o servidor. Você nem sabe onde está o site deles. O Google, eu coloquei www.google.com.br. Pode ser que você não esteja acessando o servidor nem dentro do Brasil, pode esteja fora do país e você nem está aí, não dá para saber, tudo bem? Então não tem a localização nesse caso, tudo bem? Qual é o problema? Localização do ponto de acesso e endereço de posto identificador. Então, como que eu vou descobrir qual é o endereço de algum lugar? Tudo bem? Então, existem algumas soluções. Então, se eu não tenho quando eu quero descobrir o endereço, por exemplo, qual é o endereço do. Você vai lá na barra do navegador e digita www.renatobonitão.com.br. Qual o endereço dessa página? renatobonitão.com.br. O browser não procura no Google. Bem, você até pode procurar no Google, mas o browser não. Como é que o browser vai localizar esse endereço? Bem, então existem algumas soluções aqui, ó, que a gente pode tentar fazer para poder localizar esse endereço. Então, como é que o seu browser localiza quando você digita uma página lá em cima? Então, uma solução bastante simples é fazer um broadcast. O que é um broadcast? Mandar uma mensagem na rede. Alguém conhece algum renatobonitão.com.br? Então ele manda para todo mundo na rede. Se tiver o Renato responde. Sou eu. Entenderam? Qual é o problema se ele fizer isso daí? Você tem uma rede muito grande, pessoal, começar a mandar mensagem em broadcast na rede e entope a rede. Você já imaginou se todo mundo que fica navegando na internet toda hora para cada página, cada máquina mandar uma mensagem para a rede inteira? E não é para uma máquina, é para a rede inteira. Se eu tiver 100 máquinas, 100 máquinas recebe. Você é o tal pessoa?
Aí dali a pouquinho outro acessa uma página web. Ou é você tal pessoa? Ou é você? Quando você tem uma rede muito grande, imaginou o mundo inteiro. Já imaginou o mundo inteiro mandando mensagem broadcast para todas as máquinas do mundo? Então você vai entrar na Americanas, ele mandaria uma mensagem para o mundo inteiro perguntando quem que é Americanas. Já imaginou isso? Todas as máquinas do mundo receber uma mensagenzinha falando: "Ô, por acaso você é Americanas?" Como ia congestionar a internet? Você não ia conseguir nem navegar. Então, a mensagem broadcast funciona para máquinas locais, para poucas máquinas numa rede. É uma solução. Você precisa localizar alguém, você pode usar a mensagem broadcast, mas dentro de uma rede pequena. Entenderam? Sim. Detalhe, o que é um broadcast? Broadcast é mandar mensagens para todas as máquinas que estão dentro de uma determinada rede. Então, se a máquina está logada numa rede local, você tem uma redinha aqui, ele vai mandar essa mensagem para todas as máquinas que estão na mesma rede. Bem, todo mundo recebe a mensagem, independente se for para ela ou não. Isso ocorre ao mesmo tempo, né, professor? É disparado para todo mundo Para ao todas mesmo as tempo, né? máquinas. Vírus Não dá geralmente gargalo, faz né? isso. Quando o vírus ele entra, a primeira coisa ele quer tentar procurar portas ou fazer cópia dele em outra máquina. O que ele faz a primeira coisa? Tem que localizar as máquinas que eu tenho disponível. Ele manda mensagem em broadcast, manda mensagem na rede inteira. Ok? Não só vírus é um. Mas, por exemplo, você entra naquele ambiente de rede. Você está lá no seu Windows, tem lá ambiente de rede. O cara clica lá para poder ver as máquinas que estão na rede. Como é que ele descobre quais são as máquinas que estão disponíveis na rede? O Windows vai lá e manda uma mensagem em broadcast na rede. Quem está na rede, por favor, fale agora ou cale-se para sempre. Aí as máquinas tudo responde, aí aparece aquele monte de íconezinho das máquinas na rede, dentro do seu ambiente de rede. Quando você vai localizar, vai imprimir alguma coisa e quer localizar uma impressora, como é que ele localiza uma impressora? Manda mensagem em broadcast na rede perguntando se existe alguma impressora compartilhada. Entenderam? Sim. Aham. Beleza. Multicast. É bem parecido com broadcast, só que ele faz em pequenas sub-redes. Então você cria sub-redes, vamos supor, você tem a rede da contabilidade, a rede do financeiro, a rede da vendas. Então tem redes por setor. Se eu mandar em broadcast, ele vai mandar para todo mundo. Tudo bem? Toda a empresa vai receber. Se eu chamar em multicast, é um conjunto de máquinas. Então eu posso mandar uma mensagem só para o financeiro, só para o pessoal de vendas. Por exemplo, se é um e-mail de um cliente com uma dúvida, eu posso mandar para o pessoal das vendas. Não preciso mandar para o financeiro. Ele tem uma dúvida de um produto que o financeiro vai saber responder isso daí para ele. Entenderam? Isso é multicast. É um conjunto de máquinas. É um grupo de máquinas que você pode mandar. Em e-mail você usa bastante isso daí. Aqueles grupos. Você tem um grupo lá de várias pessoas cadastradas numa lista de e-mails. Aí ele só manda para quem está naquela lista ou para aquele grupo. Por exemplo, vocês devem ter uma lista que vocês devem acessar que é o alunos brifsp.br. Deve ter alguma coisa assim, que é uma lista de todos os alunos. Todos os alunos que entram no instituto, ele está cadastrado nessa lista. Quando eu mando um e-mail para essa lista, ela manda para um grupo específico, não é um multicast. Entenderam? Uhum. Ponteiros repassados. É um outro tipo de conexão que aí, quando você não sabe, você fala assim, ó, você conhece? Não,
mas a máquina tenta localizar o próximo. Então a máquina fala, eu não conheço, espera lá, deixa eu ver se o outro sabe. Ó, você conhece? Então ele vai pedindo. É como se fosse informação no meio da rua. Quando você vai lá e vai pedir uma informação para alguém e fala assim, você conhece a rua tal? Aí a pessoa, não sei. Aí a pessoa para e fala, um minutinho só, vai no vizinho. Ô, você conhece a rua tal? Aí o vizinho, não, mas deixa eu ver aqui no fundo se o cara conhece. Já viram isso daí? Parece um telefone sem fio. Um vai perguntando pro outro. Tudo bem? Aí se conhecer, aí o cara fala, oh, é aqui, ó. Aí o cara vai lá direto. Então um fica perguntando pro outro. E isso é uma entidade móvel. Ela vai tentando repassar ali, tentando encontrar onde que está o processo. Tudo bem? Então, quando você vai procurar alguma coisa, você invoca para um determinado, ela procura o outro. Quando ele localizar, a partir de agora, ele começa a comunicar com essa máquina aqui, ó, constantemente. O famoso telefone sem fio. Joia? Qual o problema? Referência para entidades pode ficar grande, porque um fica pedindo para o outro, que pede para o outro, que pede para o outro, que pede para o outro, até achar onde que está. Tudo bem? E existe o problema também de ir lá se corromper. Depois que ele descobriu tudo isso daí, se uma dessas máquinas cair, como é que você localiza novamente? Você tem que passar, para você achar alguma coisa, tem que passar em 10 máquinas, se essa máquina cair. Ok? Localização nativa. Uma abordagem para suportar entidades móveis em redes de grande escala. Ela monitora a localização corrente de uma entidade. Como é isso? Você já viram aqui o funcionamento de uma rede de celular? Todo mundo conhece como é que funciona o celular? Todo mundo usa um celular, mas você sabe como é que funciona uma rede de celular? Alguém tem ideia? Não. É assim, ó. Vou ter que desenhar aqui. Vai ter um negócio em branco aqui, deixa eu ver. Tela branca. Então, ó, não liga pelo desenho não, que eu vou desenhar com o mouse, então imagine como é que vai ficar bonito. Você tem aqui a cidade, tem uma torre aqui que atende essa cidade. Então aqui está a torre de distribuição de sinal aqui do seu celular, tudo bem? Você está cadastrado aqui, então essa torre está ligada aqui dentro desse servidor. Então o seu nome aqui, ó, o Renato, está cadastrado aqui dentro. Tudo bem? Quando você liga seu celular, está com um aparelhinho de celular, e entra na cobertura dessa área aqui, ó, essa torre tem cobertura nela, esse seu celular envia um sinal para a torre vai lá e verifica. É o Renato que... O Renato está cadastrado? Tá. Então, beleza, pode liberar o acesso. Então, eu sei onde o Renato está. Aí tem outra torre aqui, ó, tem outra cobertura, outra cidade, tem outra torre aqui que ela tem uma outra cobertura. Aí o Renato pega e sai daqui, por algum motivo. Ele tá andando, chega aqui, ó, o que vai acontecer? Ele entra nessa outra torre aqui, ó, na cobertura, seu celularzinho entrou na cobertura da outra torre. Na hora que ele entrar aqui, ele vai fazer uma comunicação com a torre avisando, olha, meu nome é Renato, eu acabei de chegar aqui. Só que aqui nessa torre, ela tem um registro dela também aqui, dos usuários dela aqui. Aí ela consulta o registro, o que vai acontecer? O Renato não está lá. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que consultar isso daqui, ó, na rede dela. Alguém conhece o Renato? Bem? Aí ela vai consultar aqui o sistema, ela vai vir aqui e falar assim, ó, você conhece o Renato? Ah, conheço. Pode liberar o plano dele, está liberado acesso remoto. Pode estar em outra localização, porque antigamente tinha um plano que funcionava dentro da cidade só, funcionava um DDD 14, tinha esses negócios assim. Então ele verifica qual o DDD da antena, qual o DDD de registro,
Tá liberado o roaming? Tá, beleza. Então libera o acesso para ele. Aí ele vem e registra. Então o Renato fica registrado que ele tá nessa torre agora. Se alguém ligar aqui, ó, aí você tem um usuário aqui, um amiguinho, que tá lá com o seu telefone celular. Tudo bem? Tá lá com o seu telefone celular no meio da rua e vai ligar para você. Na hora que esse cara ligar, ele liga, essa ligação vem aqui, ó, vem para essa empresa. Por quê? Porque o Renato é registrado nela. Ele vem aqui e fala assim, ó, olha, eu quero falar com o Renato. Às vezes você percebe isso daí, ó. Quem aqui já ligou e o telefone, em vez de tocar, ele fica tum, tum, não é tum, ele fica tum, 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 e depois começa a tocar. Já viram isso daí? Você tá lá com o seu telefone, você liga para a pessoa, ele faz assim, ó, tutum, 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 depende, prrr, 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 aí ele começa a tocar. Não toca direto, ele faz um barulhinho antes. Alguém já usou o telefone, aconteceu isso? Ligou para alguém que fez esse barulhinho? Não toca direto? Ele faz um barulhinho antes de começar a tocar? Sim, já aconteceu já. Hã? Já aconteceu, aí você acha que é lentidão da rede. Não é. Porque demora pra discar, né? É. Por que demora para discar? Porque ele tá localizando onde está o cara. Aí, o que ele faz? Você veio aqui no Renato, só que o Renato não tá na mesma rede que ele tá, não tá nessa antena. Aí ele tem aqui aonde foi a última localização do Renato. Ah, pela última vez eu vi o Renato em Araçatuba. Tava aqui em Birigui, e a última vez que eu vi o Renato foi na antena 5 de Araçatuba. Então fica armazenada a última localização do Renato. O que ele faz? Ele repassa aqui, ó, o sinal para essa portadora. Ó, verifica se o Renato ainda está na cobertura dessa antena. Aí o que essa antena aqui vai fazer? Ela vai emitir um sinal aqui para ver se o Renato ainda está dentro da cobertura dela. Entenderam? Se tiver, o telefone do Renato toca. Se não tiver, ele vai repassar para as outras antenas ali perto se o Renato tá ou não. Ele vai ficar procurando qual é a antena que o Renato tá. Tudo bem? Entre as antenas ali perto. Se nenhuma delas responder, se as antenas que estão aqui em volta, nenhuma delas responder aquelas de Araçatuba, ele pega e não chama. Dá erro. Aí ele, pam, ele cai a linha. Aí você fala, pô, mas nem chamou. Aí você liga para a pessoa fala, não, mas eu tava com o celular ligado. Por que não chamou? Tá com um sinal aqui. Por quê? Porque o celular dele não estava registrado aqui, ó. Aí, por algum motivo, o celular dele não tinha registrado e de repente o celular pega o sinal aqui dessa antena. Aí ele vai lá e manda o sinal para cá. Ó, eu quero me conectar. Essa antena vai aqui, manda um pedido aqui para o negócio, atualiza a próxima posição. Agora ela está na antena 2 de Araçatuba. Agora eu sei que o Renato está na antena 2. Se você tocar novamente agora, ele procura. Deixa eu ver se está na antena 2. Aí ele vem aqui. Antena 2, manda um sinal aí para ver se o Renato responde. Aí ela manda em broadcast ali dentro, um sinal, né? Ó, Renato, estão te esperando aqui. Aí, se o telefone do Renato estiver na cobertura aqui, ó, acessando essa antena 2, aí ó, ele fala: opa, tô aqui. Aí começa a tocar o seu telefone. Entenderam como é que funciona? Sim. Alguma dúvida? Tá, agora vocês entendem um pouquinho mais. Por que que quando eu toco, às vezes eu ligo duas vezes e só na segunda toca. A primeira não tocou. Porque ele não conseguiu localizar aqui, ó. O celular não deu tempo de entrar em uma. Opa, agora foi tudo aquilo que eu fiz. Legal. Adorei. Perdi. Mas o celular não deu tempo de entrar na antena. Entenderam? Alguma dúvida?
Então, o que é a localização nativa? Seria o lugar que você foi registrado o celular. Lembra que ele tinha um local que o celular ficava registrado ali? Ficava com R lá? Então, tem um local onde que fica registrado, o primeiro registro fica lá, e mesmo que essa entidade vai movimentando, ela vai atualizando esse registro. Ó, agora eu estou na antena tal, agora eu estou na antena tal. Cada vez que ele loga numa antena, a antena vai lá e atualiza a última posição do cara. Qual foi a última antena que ele estava? Mas toda vez que você ligar para uma pessoa, ele sempre vai na sua localização nativa. Ele sempre vai lá onde você foi registrado. Por quê? Porque ali está o endereço de onde você está agora. Entenderam? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Foi embora, perdi tudo. Mas aqui você tinha. Lembra que você tinha aqui. Ih, agora eu não está nem escrevendo mais. Ah, voltou a escrever. Você tinha aquela localização onde você estava lá, e aqui as outras antenas. Então, esse local aqui, ó, é a localização nativa. Sempre vai estar lá você registrado e o endereço da última antena que você estava. Alguma dúvida? Nenhuma? Isso é um sistema distribuído, ó. Eu tenho várias unidades de processamento, todas interligadas por rede, todo mundo conversando. Só que você fica sempre registrado num local. Toda vez que eu preciso, eu procuro nesse local e dali eu saio procurando nas outras. Joia? Ah, acabei de explicar isso daí. Tudo isso daí era para explicar isso que eu acabei de falar. Desvantagem disso daí. Primeira, latência. O que é isso? Demora para você poder, como vai mudando de um lado para o outro, demora para o cara localizar onde está. Tudo bem? Vocês já viram alguma vez, às vezes o cara está muito longe, você fala com a pessoa, dá a impressão que está falando com rádio amador? Você tem que esperar um pouquinho. Você está lá, você fala uma coisa, ô, bom dia. Aí você espera um pouquinho, aí o cara ouve lá, aí ele responde. Ô, legal, um ótimo dia, como é que você tá? Você vai falar Ah, os dois ao mesmo tempo, o negócio não funciona? no próprio Meet tem isso. Bom, o Meet é um exemplo, direto. Eu tô falando aqui, vocês vão ouvir daqui uns 4 segundos aí, né? 3 segundos depois. E se o cliente, você tem um celular, o cara resolve migrar de telefone, mudou de cidade. Meu número era 014, qualquer coisa. O que eu tenho que fazer? Qual que é o ideal? Se eu migrar de cidade. Eu vou lá e troco um número para o número da região. Se eu for para o 042, eu tenho que trocar meu DDD para 042. Por quê? Cada vez que alguém me ligar, tá mais fácil. O cara colocar 042, ele já vai direto na minha entidade. Se eu não fizer isso, olha só como é que é o negócio, ó. Vou fazer a tela em branco de novo. Imagine que aqui, ó, é o 0. Oh, legal, hein? Foi. Imagine o seguinte. Essa região aqui onde estou registrado, esse negócio aqui é 018. Meu telefone está registrado aqui. Então, toda vez que alguém me liga, a pessoa digita lá 18, 9, alguma coisa. Tudo bem? Quando ele coloca esse 18, ele fala, opa, eu já sei qual que é o servidor de nomeação. É para ir procurar essa máquina aqui, ó. Aí lá dentro ele procura o Renato, ou o número seu, né? No caso, não está registrado como Renato, está registrado pelo seu número aqui, ó. Isso daqui representa o Renato. Então tá lá o seu número aqui e qual a última localização que ele tá. É assim que eles conseguem descobrir qual é o número do seu telefone. Tudo bem? Pela central.
Aí você vai para uma outra rede aqui, ó, que tem uma central aqui, você vai para a rede 44, lá no Paraná. Você mudou para o Paraná, bem? Mas seu telefone é 018. Continua seu telefone 018, 9, qualquer coisa. Ele tá ligado aqui, ó. O que acontece? Tudo que vai procurar aqui, ele tem que trocar aqui o endereço da última localização. Se alguém liga para mim, ele vai ligar para o 018. Toda vez ele vai vir aqui, procurar nesse cara, descobrir a última localização, aí vai ficar indo até a posição. Isso tudo demora. Aí a sua ligação fica lenta, fica com uma latência muito grande, que tem que ficar indo e voltando aqui a comunicação. Qual que é o ideal? Mudei para o Paraná, eu vou lá e troco o meu número de 018 para 44 qualquer coisa. 44, 9, alguma coisa. Por quê? Porque agora, ó, eu fico registrado aqui, ó. Quando alguém me ligar, a pessoa que ligar, ela vai colocar 44 e o número do meu celular depois. A hora que ele bater 44, ele já vem direto aqui a procurar. Não tem que ficar passando por intermediários. Entenderam? Ficou claro que esse negócio na localização nativa? Sim. Beleza. Outra forma de eu achar alguém é usando uma tabela hash. Uma tabela hash é uma fórmula que dá o seu endereço. Em vez de ele procurar numa lista inteira, então lá dentro da minha empresa, eu teria uma lista com o número da assinante, qual é a antena, número da assinante, qual é a antena. E eu poderia usar uma fórmula. Se existisse uma fórmula que me falasse onde que ele está. Então isso é uma tabela hash. Tudo bem? Então, ó, eu tenho uma função ali dentro, eu coloco um parâmetro que é o seu número e ele me retorna lá, por exemplo, o endereço onde você está. Então, eu tenho um determinado parâmetro, a posição que eu quero, eu preencho, ele faz uma conta que me entrega qual é a posição onde eu estou. Tudo bem? Por exemplo, vamos imaginar que a sua casa fosse por tabela hash, o endereço dela. Eu poderia falar assim que toda casa ela vai ter um endereço, o número que você colocar, por exemplo, mais 10 ou vezes 10. Essa vai ser minha tabela hash. A posição vai ser vezes 10. Então, se eu tenho um endereço número 5, então ele é 5 vezes 10, 50. Então eu sei que é para contar do começo da rua, da posição 0, até a localização da minha casa é 50 metros. Então eu sei que tem 50 metros para chegar na minha casa. Para isso, eu estou considerando que todas as casas têm o quê? 10 metros de frente de terreno. Entenderam? Então, se eu quiser saber como que eu acho a casa número 7, é só eu ir lá no começo da quadra e contar o quê? Se é vezes 10, 7 vezes 10, 70. Então, é só ir no começo da quadra, contar 70 metros que eu vou achar a casa do cliente. Ficou claro? Esse é um exemplo tosco. Tabela hash, ele usa um algoritmo muito mais complexo. Mas esse seria só uma ideia do que seria isso. Ok? Então ali ele tem uma tabela enorme lá dentro. Para conseguir localizar um nó, tem várias máquinas aqui, ó. Se eu quiser localizar ela, eu tenho que aplicar naquela fórmula, eu passo o valor de i e ele me retorna lá uma conta. Se eu usar aqui, eu quero saber o endereço 3, eu vou usar essa tabela e dela ela vai me, se eu aplicar naquela fórmula, ela vai me falar onde está esse endereço. Bem, é assim que eu localizo uma determinada posição.
Entenderam? Então tem uma tabelinha que ele aplica numa fórmula e ele me retorna qual o endereço do nó. Então, se eu quiser saber onde que está um determinado nó, eu quero saber onde está esse nó. Aplico o número 5 naquela tabela, aí ele vai lá, faz a conta e ele me retorna em que posição que está esse nó lá dentro. Bem, que máquina que ele está. Joia? Problema. É difícil você ver a organização, porque como é uma fórmula, ela não dá sequencialmente. Qual é a posição? Igual eu fiz aqui, de tá igual fosse a casa. A casa não necessariamente está na posição sequencial. Um exemplo. Deixa eu tentar bolar algum algoritmo de hash aqui de cabeça. É péssimo fazer isso. Porque o algoritmo de hash geralmente é bem complicado. Mas imaginemos que as casas vão ser igual a posição da casa. Esse negócio fica com uma... Não escreve. Faltou. Então, a posição da casa, a posição de onde eu vou localizar o cara, é o i dele vezes 10 mod 2. Sei lá, alguma coisa assim. Então, se o cara coloca lá, eu quero saber quem que é a terceira casa. 3 vezes 10. Aqui que eu podia somar aqui, ou saber se é um lado positivo ou negativo da rua. Não sei, não ficou muito bom isso aqui, porque não vai dar muito certo. Vai dar 15, ou 30, dividido por 2, vai dar 15. Aqui ainda vai ser meio sequencial ainda, não ficou bom. Eu queria que ele dividisse em duas partes aí. Talvez dividir por 2. Não, resta a divisão por 2. Na verdade, aqui vai ser a casa 0. Não gostei. Vai dar tudo da mesma casa. Não, esse daqui tá furado. Não dá certo. Sempre ele vai trazer o mesmo endereço. Eu, como estou multiplicando por 10, o resto da divisão por 2 sempre vai dar 0. Sempre é um número par. Bem, não tá dando certo ali. Não sei. De cabeça não vou saber um valor. Mas ele não garante que você coloque tudo sequencialmente quando você usa hash. Dependendo do algoritmo que você usa, que é o que eu queria fazer, um algoritmo louco, mas eu adoro ficar pensando no algoritmo assim de cabeça. Você pode colocar o número 1, ele te retorna a posição 10. O número 2 não vai ser posição 20, ele retorna a posição 6. Aí você coloca o número 3, ele retorna a posição 42. Entenderam? Não é exatamente sequencial a posição. Tipo, você coloca no algoritmo lá, o 1, você coloca lá, posição 1, o cara te retorna 3. Aí você coloca posição 2, você fala, vai me retornar 6. Aí ele retorna a posição 57. Aí a posição 3. Aí a hora que você põe lá, ele retorna a posição 21. Sabe? Não é necessariamente sequencial. O algoritmo pode fazer umas contas totalmente loucas e vai te jogando ali dentro, vai te espalhando. Isso que é uma tabela hash. Então, quando a gente está trabalhando com tabela hash, você não garante que a próxima, por exemplo, aqui, posição 1 foi aqui, A posição 2 está aqui. Mas a hora que você coloca na tabela, por exemplo, a quinta posição, quero acessar o número 5 aqui, Na hora que ele vai acessar o número 5, não é essa máquina que ele vai acessar. Ele acessa a máquina número 18. Ele vem e acessa esse nó aqui, Entenderam? Se ele colocar, eu quero acessar a máquina 1. Para ele retorna o endereço número 20, que é aqui, Então, não necessariamente ele me retorna a posição sequencial. Ficou claro quando eu uso essa tabela hash? Ele faz um número totalmente louco, faz um embaralhamento do número
e me retorna posições distintas, e normalmente que não é sequencial, ela fica espalhada lá pelo meio. Ficou claro isso daí? Abordagem hierárquica. Isso daqui é usado pela internet. Então, é aqui que entra a internet. Então, a internet ela usa uma abordagem hierárquica para poder localizar as coisas. Então, ela não usa tabela hash, ela não usa uma nomeação simples, ela vai usar, então, uma abordagem hierárquica. Então, como que funciona a internet? Cadê o apagador? Eu vou explicar aqui e vou aumentar. Tem um monte de slide, depois vocês olhem isso daí, deve ter uns 40 slides para tentar explicar isso. Mas eu gosto de desenhar. Então eu vou parar um pouquinho aqui. Ver se ficou maior aí a minha câmera. Tá me enxergando? Sim. Vou colocar aqui para poder facilitar a vida de vocês. Então eu vou desenhar aqui, ó. Quando vocês vão localizar alguma coisa, primeira coisa, você vai entrar num site, você vai lá e coloca www.intel.com. Não é assim que vocês fazem para localizar um site? Como que é feita essa localização? Ela é vista do final para o começo. Ele vai lá e lê primeiro o ponto .com, depois ele vai procurar um Intel e depois esse www. Então, essa última máquina aqui que você coloca é a máquina mais local, é a máquina mais próxima. Então, é a máquina dentro da sua rede, é o nome da sua máquina na rede. Eu poderia fazer isso, ó, coyote.intel.com. Eu poderia colocar assim, ó, coyote.intel.com. Ele vem, .com, Estados Unidos, localizou. Procura a Intel, localizei. E lá dentro da Intel ele fala, qual é o nome do servidor que eu vou acessar? Ele se chama o quê? Coyote. Daria para fazer isso? Daria. Tudo bem? Só que qual é o problema se eu colocar esses nomes drúxulos? Imagine que alguém vai acessar a Intel. Ela teria que saber que o nome do servidor da Intel se chama Coyote. Então complica você ter que adivinhar o nome. Então, por padrão, ele sempre coloca o quê, pessoal? O nome do servidor web como sendo o quê? www. Entenderam isso daí? Sim. Então, aquele nome www é o nome de uma máquina? É. Se eu quiser colocar outro nome, então, teoricamente, eu posso. Pode. O problema é só as pessoas saberem que nome que você colocou. Se eu quiser colocar assim, princesa.intel.com, eu posso? Pode. Aí o cara vai acessar o princesa.com, intel.com, ele vai aparecer o site da empresa lá. Falar, legal, hein? Qual é o problema? Como é que o cara vai saber que a máquina tem que chamar, o primeiro nome tem que ser princesa? Ok? Então dificulta. Então ali é uma associação que o cara coloca geralmente o nome da máquina, para facilitar ali o negócio. E ela trabalha com uma hierarquia de domínios, a internet. Então, como que é essa hierarquia? A hierarquia funciona assim, ó. Você tem aqui nos Estados Unidos os domínios globais. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o nó raiz,
Alô? Acabei de cair aqui, me desculpa. Hum. Pessoal, tá caindo aqui minha conexão. Vocês notaram que eu tô saindo toda hora da sala. Não é eu que tô saindo, não, viu? Eu clico aqui e de novo. Hã? Tudo bem? Tranquilo, professor. Vou Estamos tentar esperando. abrir minha câmera de novo que ela tá caindo. Vê se voltou. Acho que ficou. Já me desconectou 3 vezes. Se começar a cair muito aqui minha conexão, pessoal, aí eu encerro, mas eu aviso antes. Eu tento avisar de alguma forma, beleza? Então aqui está o nó raiz, que normalmente vai estar lá nos Estados Unidos. Normalmente não, ele está nos Estados Unidos. Dele tem os nós principais aqui, ó, que é o .com, o .gov, o .edu, que são os servidores principais. E depois tem um servidor para cada país. Nessa mesma linha aqui, ó, é que não cabe tudo aqui, vai ter os servidores de países. Então cada país vai ter um servidor .br, .ar de Argentina, .jp que é o Japão, tudo bem? Então cada país vai ter um servidor. Dentro do Brasil, ele vai ter a sua hierarquia lá dentro. .com, .gov, .edu e assim por diante. Tudo bem? Então ela é uma rede. Quando eu procuro alguma coisa, então eu coloco lá, por exemplo, www.intel.com. Quando eu coloco esse daqui, ó, www.intel.com, ele vem no nó raiz e pergunta: nó raiz, você conhece o .com? Então ele está sempre lendo do final aqui, ó. Ele olha e fala assim: você conhece o .com? Ele fala: ah, conheço. É esse servidor aqui, ó. Aí ele passa o IP desse servidor. Aí eu venho nesse servidor .com e pergunto: você conhece a Intel? Ah, eu conheço. O Intel fica registrado aqui dentro. Aí ele vai lá e fala: é o endereço tal. Aí com esse endereço tal, aí ele vai lá dentro desse endereço e procura: você conhece a máquina www? Aí o servidor web deles fala: ah, eu conheço, sou eu. É assim que ele consegue localizar uma página web. Tudo bem? Agora imaginemos que você vai acessar o site do Instituto Federal. www.ifsp.edu.br. Então você vai acessar esse site aqui, ó. www.ifsp.edu.br. Como é que ele faz? Vem lá no nó raiz. Aí ele pergunta: você conhece o .br? Tem um .br aqui, traz para frente. Aí ele olha, tem um .com, ponto no negócio, e um deles é o .br. Aí fala: conheço, é o endereço tal. Aí ele vem no .br e fala assim, ó: você conhece o .gov? Oh, desculpa, o .edu? Você conhece o .edu aqui? Aí ele vem e olha, tem .edu aqui? Aí ele procura. Ah, eu achei, tá aqui, ó. .edu tá aqui embaixo. Aí ele vai lá e vai procurar o .edu. Deixa eu ver se eu localizei o .edu. Aí ele procura no Edu. Ah, localizei, tem o endereço do Edu. Aí ele vai lá e vai procurar o quê, pessoal? Vai procurar dentro do Edu. Você conhece o IFSP? Aí ele vem no Edu e procura. Aí o Edu responde: ah, eu conheço. É o IP tal. Aí ele vai lá naquele IP, chega lá e ele pergunta: você conhece o www?
O pessoal tá de sacanagem aqui, tá me derrubando a cada 10 segundos aqui. Vocês entenderam, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, sim. Ô, professor, Oi. no caso, quando você tem um endereço de e-mail e ele é .com, ele é um endereço igual a um endereço de web, funciona de um jeito? Mesma coisa. Hum, Vai lá para os Estados Unidos para procurar onde está o servidor. legal. Entendeu? Não necessariamente o servidor está localizado nos Estados Unidos, é só o registro dele. É. Entendeu? Uhum. Nesse caso aqui, ó, dessa mesma planilha, vou tentar ligar de novo e ver se não vai cair. Pessoal, não conseguiram ficar 1 minuto conectado. Eu conecto, desconecto. Eu nem vou abrir minha câmera, tudo bem? Eu não consigo nem abrir, porque eu abro e cai a conexão na hora. Deve estar muito lento aqui na minha cidade. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Sim, professor. estamos bem. Agora não está saindo mais som. Pessoal, eu não estou ouvindo vocês. Agora travou de vez. Nós estamos te escutando. Bem, deixa eu ver se o professor. chat funciona. Ó, eu vou colocar aqui porque eu não estou ouvindo vocês. Então, vou colocar aqui. Não estou ouvindo vocês. Ah, beleza. Olha, agora então vocês estão me ouvindo, mas beleza. Eu não estou ouvindo nada de vocês. Então agora eu vou ter que falar pelo chat, tudo bem? Olha a situação. A câmera não funciona, o meu áudio não funciona. Tá ficando bonito. A aula tá daqui a pouquinho, não tem mais computador. Acho que daqui a pouquinho eu vou ter que investir para trocar um computador, rapaz. Tô chegando nessa conclusão. Beleza? Eu vou tentar fazer tudo por aqui. Não era o que eu queria explicar bonitinho, mas, meu, é terror isso daqui. Então é assim, deixa eu ver se tem uma foto aqui que mostre o que eu quero. A estrutura da internet. Assim, ó. Aqui está a estrutura da internet. Tudo bem? Então, vamos supor aqui, ó, que eu quero BR, tá aqui. Opa. BR tá aqui, ó. Vai ter um servidor lá ligado no nosso central que é BR. Dentro do BR tem lá .com, .edu, vamos supor. .edu. Tudo bem? Então, quando você quer acessar alguém, você quer localizar o www.ifsp ifsp.edu.br. Ah, tá horrível a sua letra, eu sei. É difícil escrever com mouse. Então, o que ele faz? Quando você coloca isso, ele começa a ler de trás para frente. Então, primeiro eu vou procurar o BR. Ele vem no nó principal aqui. Aí ele procura. Você conhece o BR? Ele fala, conheço, é esse daqui, ó. Opa, eu não estou compartilhando tela, né? E ninguém falou nada. Ah, não, alguém falou sim. Desculpa. Tô ficando louco. Desculpa aí, pessoal. Então tá aqui, ó. Tem uma estrutura da internet e tem lá www.ifsp.edu.br. Então, cada vez que eu for procurar alguma coisa, eu sempre vou ler de trás para frente. Então eu começo BR. Ele vem lá no nó principal, tá aqui o nó principal, e procura. Você conhece BR? Ele fala, conheço. É essa máquina aqui, ó. Beleza? Aí ele vai ler, BR, você conhece a máquina Edu? Aí ele vem aqui e procura. Eu conheço a .com, a .gov
Aí ele vai lá e acha a ponto .edu. É essa aqui, ó. Ah, eu conheço, é essa máquina aqui. Beleza. Aí ele vem em ponto .edu, você pergunta, você conhece IFSP? Aí ele tem lá, IFSP, tem uma máquina lá. Ah, eu conheço. É essa máquina aqui, ó, IFSP. Aí ele vem para esse endereço. Chega lá no IFSP, ele pergunta, você conhece o www? Aí ele tem uma lista lá que tem lá, a máquina www. Ele sabe qual é o endereço. Aí ele te passa o endereço dessa máquina. Tudo bem? E se for o site aqui do Instituto? bri.ifsp.edu.br. Mesma coisa. Leia ao contrário. Começa por BR. Vem no nome principal, procura. Achei o BR. Beleza, ele procura. Você conhece o ponto .edu? Aí ele fala, ah, conheço, é esse daqui, ó. Aí ele vai lá dentro do ponto .edu. Você conhece FSP? Aí ele procura a máquina em FSP. Achei, é essa máquina aqui. Aí ele vai lá no FSP e pergunta, você conhece a máquina BRI? Aí lá dentro tem uma máquina chamada BRI. Aí ele fala, ah, eu conheço, é a máquina de Birigui. E manda o endereço do servidor de Birigui. Entenderam como é que funciona? Escreve aí no chat, pessoal. Eu não sei nem se vocês estão me ouvindo. Nossa, a aula de hoje está um terror. Pera, eu vou tentar sair e voltar de novo. Acho que agora travou tudo. Estão me ouvindo? Não. Sim. Sim. Não, vai lá. Ai, meu, tá difícil essa bosta aqui. Nada funciona. Tá lá, vou tentar novamente. Não funcionou. Vocês estão me ouvindo aí? Alguém poderia falar um oi aí? Oi, senhor, tô te escutando. Nossa, tá? Pensa num caos. É hoje. O negócio tá difícil aqui. Você clica, ele trava a máquina inteira. Mas ficou claro como é que funciona a internet, pessoal? Deu para ter uma noção? Ficou claro como é que funciona essa parte de nomeação? Acho que travou tudo de novo. Sim. Assim. Beleza. Alguma dúvida como é que é feito esse endereço web aí? Não, professor, tá tranquilo. Então, o que é o legal de tudo isso daí? Agora, primeiro que vocês sabem como é que ele funciona. E ele é um sistema distribuído. São vários computadores interligados para chegar a esse resultado. Entenderam? Então, o processamento é feito em vários computadores para você ter a resposta de qual endereço web que você vai usar. Isso é um servidor DNS. É assim que funciona o servidor. Alguma dúvida?
Senhor, mas esses servidores já têm a rota, né? Toda vez que você manda requisição, ele fica procurando. Toda vez ele Porque, tipo, procura. igual você falou. Porque, igual você tava falando, no BR já sabe que é o Brasil. E aí dentro vai ter lá o Edu, vai ter as cascatas, mas ele já tem a rota. Aí ele só procura para ver se realmente. Pessoal, tá sem condições aqui. Ele tá travando de cada 30 segundos. Você não tem noção. E desliga. Isso que é o pior de tudo. Não é eu que saio, não. Mas ele mantém a rota lá dentro, viu? Então ele tem a rota registrada e você pode alterar a qualquer momento. Se você quiser colocar o BRI em outro local, basta ir no IFSP, nesse servidor DNS do IFSP, e trocar o BRI e colocar um outro endereço IP. Aí ele vai para outro servidor. Entendi. Entendeu? Uhum. Pessoal, eu tinha mais coisas para passar, mas infelizmente, vocês estão notando, não está dando para dar aula. Eu não consigo abrir a câmera, eu não consigo compartilhar a tela, porque qualquer um dos dois que eu faço, a máquina trava. Tudo bem? Então eu vou fazer só a chamada aqui e nós vamos parar por aqui hoje. Beleza? E depois eu continuo com essa aula quando eu conseguir fazer essa porcaria funcionar. Chamada, pessoal. Aqueles que faltarem vão assistir isso daqui depois. Vocês assistam e depois me avisam, tudo bem? Para não ficar com falta. A hora que vocês assistirem a aula, eu tiro a falta aqui. Hoje, como é uma aula extra, pessoal, que não ficou só uma aula comum e foi como se fosse um dia da semana, nós estamos fazendo uma reposição. Por quê? Porque no final a gente não vai conseguir fechar a nossa carga horária com o que tem. Tudo bem? A gente não fecha o semestre. Então, hoje, além das 3 aulas normais que você já tem um trabalho para fazer, está sendo essa aula de hoje. Ok? Então, está sendo essas 6 aulas. Vocês têm os 3 do trabalho que vocês têm que entregar. Então, continua vocês tendo que fazer, mais a aula presencial de hoje. Beleza? É o que vai ser lançado hoje. Então, Bruno, Caio, Gabriel, Presente. Jennifer, José Cardoso, Presente.
Cauê, Presente. Lázaro, Luiz, Matheus, Presente. Rafael, Vinícius Goulart Presente. e Wesley. Presente. Beleza. Aí então faltou alguns. E então essas pessoas que faltaram, por favor, assistam o vídeo e depois me comuniquem. E depois eu acabo o material que eu queria passar para vocês quando essa porcaria funcionar, tudo bem? Desculpa, pessoal, não estava nos planos o negócio ficar me desconectando a cada 10 segundos. E agora eu não posso mais compartilhar a tela e nem ligar a câmera. Ligou ou compartilhou a tela, ele cai. Joia? Aí inviabiliza a aula. Se ninguém tiver dúvidas, um ótimo final de semana para vocês. Se alguém tiver dúvida, estou à disposição para tirar as dúvidas. Beleza, professor. Até mais. Até, um abração. Hein, professor? Falar. Eu queria só tirar uma dúvida a respeito do servidor, que a gente pegou o servidor web replicado tolerante a falhas. A Certo. gente montou 2 servidores idênticos um ao outro, servidor Windows, e no servidor principal a gente configurou o controlador de domínio e configurou o DHCP. Uhum. E a gente configurou o failover, que fez com que automaticamente o serviço DHCP fosse replicado para o segundo servidor. Certo. Quando e a se gente... cair, o outro tem que assumir. Isso. Quando a gente liga a máquina, o computador, ele pega o DNS, o gateway do servidor principal. Aí se eu vou lá no servidor principal e dou um stop no serviço DHCP, ele automaticamente pega o gateway e o DHCP do outro servidor. Sim. Porém, o failover, ele tem um delay de aproximadamente 30 minutos para ele poder fazer essa troca automática. Aí o que a gente está tendo que fazer? A gente está tendo que desabilitar e habilitar a rede do computador rapidinho. Tipo, a gente vai lá na propriedade do adaptador de rede, clica lá, desabilita e habilita rapidinho. Aí ele Aham. automaticamente já inverte para o outro servidor. Mas deve ter como fazer esse negócio mais rápido, viu? Do que essa atualização de cada 30 segundos. Deve ter um temporizador que você pode habilitar. Será? Tem, porque Mas- imaginou uma americana, se você derrubar o site e ele depois de 30 minutos voltar no ar? Mas usando o failover, será? Não sei o que eles usam. Que o que a gente conseguiu encontrar simples para poder implementar foi o failover com o servidor Windows. Que eu vi, a única vez que a gente fez isso daí, a gente fez ele usando o Linux. No Linux era instantâneo. Ah, tá. Agora no Windows tem que ver o que é que ele tá. Alguma coisa, algum serviço tem que ser startado para ele verificar isso daí. Ficar verificando de tempos em tempos se o servidor está ativo ou não. Se não tiver, dá uma atualização de rede. Entendi. Porque a gente já tipo, fez toda a parte de prints tirado, de como fazer para configurar e deixamos separado. A gente só vai montar agora o script, documento né? Word. Isso, o documento Word e o slide para a gente apresentar. Não tem problema. Mas aí provavelmente você vai ter que rodar algum scriptzinho, vai ficar rodando aí, para ele ficar atualizando a rede No servidor. no servidor. Ah, tá. Isso daí vai ter que ter algum script de atualização de rede que ele vai ficar ali toda hora. A rede está funcionando? Tá, beleza. Algum serviço assim. No Linux é automático. Entendi. Quando você derruba uma máquina, a outra, usando aquele. A gente usou o. Como é que é o nome daquele lá? Apache. O Apache. Ele era automático. Desligava um, não é que não demorava nada, ele demorava mais ou menos uns 3 segundos para o outro perceber que tinha caído. Entendi. De 3 a 5 segundos. De 3 a 5 segundos ele retomava tudo e funcionava bonitinho depois. Mas não 30 minutos. Tá, porque eu vi que no momento da gente configurar lá, ele tinha uma coisa que era standby, que ele ficava 50-50 e tinha um que ele ficava 3%, só que eu não consegui compreender muito bem essa parte.
Aí eu vou dar uma olhada de novo, talvez eu possa configurar ele para ficar com uns 3%, ao invés dele ficar 50-50. Que às vezes ali é o suficiente para ele ficar em stand-by. Ficar ali, Aham, tem que ir uma parte, eu tô aqui, toda hora, né? entendi. Eu vou dar uma olhada depois, então. Entendeu? Porque no Linux é instantâneo. A gente fez o teste, não deu 5 segundos, mais ou menos uns 3, ele demora, mas uns 3 segundos, mais ou menos. Aham, Então, por exemplo, você batia o site, às vezes aparecia como estava digitando, aparecia uma mensagem de erro, aí você mandava atualizar, já estava funcionando. entendi. Era bem rapidinho. Tá, eu vou dar uma pesquisada melhor sobre isso, só vou finalizar uns outros trabalhos que eu tenho pendente aqui para essa semana e vou dar uma procurada para ver se eu consigo achar algum script para deixar Beleza. rodando. Tá joia. Tá bom? Obrigado, professor. De nada. Tchau, professor. Um abraço, bom final de semana. Obrigado, senhor também. Obrigado.